Amém, amados irmãos? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Convido os amados irmãos a abrirem comigo suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. Repito, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Amém, amados irmãos? Oremos ao Senhor. Amém, amados irmãos? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Então, após a morte de Cristo, amados irmãos, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria chegaram, amados irmãos, no túmulo de Jesus Cristo e encontraram o túmulo vazio. E o túmulo vazio, amados irmãos, é para nós um sinal de esperança. O túmulo vazio, amados irmãos, é para nós um sinal de expiação, redenção e propiciação para os nossos pecados. A morte de Cristo, amados irmãos, ela foi consumada com sua ressurreição. De tal maneira que, amados irmãos, sem a ressurreição de Cristo, os efeitos, amados irmãos, de sua morte não poderiam, amados irmãos, chegar até nós. Então, que Cristo Jesus, amados irmãos, seja exaltado e engrandecido no nosso meio, neste dia, amados irmãos, que nos reunimos em seu nome. E este momento, amados irmãos, é o melhor momento da face da terra. Quando um povo, amados irmãos, de uma maneira unânime, se reúne com o propósito de poder adorar a Deus. Não com o propósito, amados irmãos, de fazer fofocas, não com o propósito, amados irmãos, de talvez cometer outro tipo de pecado, mas com o propósito unicamente de poder exaltar e engrandecer o santo nome de Deus, pois ele é digno, amados irmãos, de toda honra e glória. Então, nos abrimos, amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 10 ao versículo 13. Esse texto, amados irmãos, é um dos clássicos da carta, amados irmãos, de Paulo aos amados irmãos em Coríntios. O texto, amados irmãos, é conhecido por todos nós. O versículo 10 ao versículo 13, amados irmãos, contém algumas sentenças muito importantes para o nosso ensino, para a nossa exortação, para a nossa repreensão. Então, o meu sermão, amados irmãos, de hoje, ele tem como tema: entre homens e o crucificado, onde está firmada a sua fé. Esse tema, amados irmãos, ele está no sentido interrogativo. É uma pergunta para todos nós. É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você que está sentado neste dia. Entre homens e o crucificado e Cristo, onde está firmada a sua fé? Então as Escrituras nos mostram, amados irmãos, que a igreja de Coríntios, ela estava constituída essencialmente por judeus e gentios. Judeus, amados irmãos, que foram alcançados pela graça de Deus, e assim como também, amados irmãos, gentios que foram alcançados
pela graça de Deus. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos amados quando ele estava em Éfeso. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o apóstolo Paulo havia recebido algumas informações a respeito da igreja de Coríntio, por meio, amados irmãos, de alguém da igreja de Coríntio, que seu nome é Chloe. Não sabemos, amados irmãos, se Chloe era mulher ou era homem, mas temos a certeza absoluta, amados irmãos, que Chloe era membro da igreja de Coríntio. Então, o apóstolo Paulo, amados irmãos, ele começa no versículo 10 a identificar, amados irmãos, um problema que existia dentro da igreja de Coríntio. O apóstolo Paulo, amados irmãos, antes que ele parta para assuntos importantes que ele aborda, amados irmãos, dentro dessa carta, tais como dons espirituais, tais como o culto, a ressurreição, amados irmãos, de Cristo e outros assuntos, o apóstolo Paulo, amados irmãos, tem em vista resolver um problema que existia dentro da igreja de Coríntio. E o apóstolo Paulo, amados irmãos, não poderia partir para um outro assunto sem, em primeiro lugar, amados irmãos, considerar esse grave assunto que existia dentro esta igreja. Pois a igreja, amados irmãos, estava completamente dividida por partidos, o que nós, amados irmãos, poderemos considerar nos versículos abaixo. Então, o apóstolo Paulo, amados irmãos, ele começa no versículo 10 dizendo: rogo-vos, irmãos, exorto a vocês, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, amados irmãos, que Paulo, ele coloca Cristo Jesus, amados irmãos, como a principal autoridade da sua exortação. A sua exortação, amados irmãos, não está baseada em nome de Apolo. A sua exortação não está baseada em nome de Pedro, mas em nome de Jesus Cristo. E isso, amados irmãos, devia chamar a atenção para a congregação de Coríntio. O fato de que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja, evocando, amados irmãos, o nome de Jesus Cristo. Então, Cristo Jesus, amados irmãos, é mencionado no versículo 10. E Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E a partir desse momento, amados irmãos, todos os irmãos da igreja de Coríntio deviam considerar, pois o assunto, amados irmãos, que Paulo coloca é um assunto importante, é um assunto, amados irmãos, de tamanha importância. E ele diz: os exorto em nome de Jesus Cristo. E ele diz que digais todos uma mesma coisa, que haja em vós, amados irmãos, unidade doutrinária. Isso nos mostra, amados irmãos, que não existia unidade doutrinária dentro da igreja de Coríntio. Existia divisão. É necessário, amados irmãos, que dentro da igreja, amados irmãos, todos nós pensemos da mesma maneira. É necessário, amados irmãos, que dentro da igreja não haja divisão, amados irmãos, doutrinária. E ele diz: e que não haja entre vós dissensões, e que não haja entre nós, e que não haja entre vocês contendas, pelejas, que não haja entre vós brigas, que não haja em vocês dissensões, brigas. É necessário que não haja em vocês isto. E ele diz: sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Amados irmãos, ouvimos alguns dias a respeito do assunto da união dentro do corpo de Cristo. Alguns sermões, amados irmãos, que foram ministrados pelo irmão Albino. Então a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que a igreja, ela deve manter, ela deve permanecer em unidade. A igreja, amados irmãos, não pode viver em dissensão. Isto, amados irmãos, existia dentro da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo no versículo 11, porque, mostrando, amados irmãos, alguma causa. Ou seja, Paulo, amados irmãos, está exortando a igreja a não se verificar, amados irmãos, está exortando a igreja, amados irmãos, a abandonar a dissensão. Por quê? Porque ele havia recebido informações da igreja de Coríntio a partir de Chloe. Ele diz no versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vocês, há lutas entre vós, há confusão entre vocês, há brigas entre vocês. Existem brigas dentro do corpo de Cristo. E
É um ponto importante, amados irmãos, que nós podemos considerar no versículo 11, que a posição, amados irmãos, de Chloe, ela mostra, amados irmãos, sensatez. Ela mostra, amados irmãos, que Chloe, amados irmãos, em face dos problemas da igreja de Corinto, ela tinha em vista, amados irmãos, resolver, buscar a paz. Ela era uma das pessoas, amados irmãos, que ela não concordava com a divisão que existia dentro daquela igreja. E desta maneira, amados irmãos, ela procura, este irmão, amados irmãos, identificado, este irmão e irmã identificado no versículo, ele procura o apóstolo Paulo, fundador desta igreja, com o propósito de expor o problema, para poder, amados irmãos, resolver. Então, dentro da igreja, amados irmãos, deve ter irmãos, deve ter, amados irmãos, santos, com esse espírito de Chloe, amados irmãos, que tem a tendência, amados irmãos, de resolver brigas, de resolver, amados irmãos, contendas, dissensões. Não, irmãos, amados irmãos, que em meio à dissensão, eles colocam lenha na fogueira, eles colocam gasolina na fogueira, acentuando mais a situação. Mas, irmãos, amados irmãos, que não ficam felizes pelo fato de que a igreja está completamente dividida. Pois isto destrui, amados irmãos, a unidade do corpo de Cristo. Então, Chloe, amados irmãos, Chloe, com um zelo no seu coração, ela busca, amados irmãos, a paz. Ela busca, amados irmãos, o desejo de poder resolver os problemas que existiam naquela igreja. E ela manifesta no apóstolo Paulo que, na igreja de Corinto, as coisas estão assim. Os irmãos estão divididos. Existem partidos dentro da igreja. Alguns dizem ser de Apolo, alguns dizem ser de Paulo, de ti mesmo. Alguns dizem ser de Pedro e alguns dizem ser de Cristo. Então, Paulo, amados irmãos, encara para esse problema e ele, amados irmãos, tem em vista poder resolver este problema com tamanha urgência. Isso nós podemos constatar, amados irmãos, nos primeiros versículos de 1 Coríntios. Depois da saudação, ele parte, amados irmãos, para poder resolver, amados irmãos, o problema, mostrando, amados irmãos, urgência. Era necessário poder resolver aquele problema dentro da igreja de Corinto. Então, o versículo 2 diz, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Apolo, eu de Apolos, eu de Cefas, eu de Cristo, eu de Paulo. Então, amados irmãos, observem que nós podemos constatar 3 pessoas no versículo 12. O apóstolo Paulo, Apolo e Pedro, que é Cefas. Assim como também, amados irmãos, podemos encontrar Cristo. Então, existiam, amados irmãos, 4 partidos dentro dessa igreja que repartiram, dividiram a congregação. E esses grupos, amados irmãos, lutavam, brigavam entre eles mesmos, tentando mostrar quem talvez seria melhor. Se Paulo era melhor que Apolo, se Apolo era melhor que Paulo, se Pedro era melhor que Paulo, ou então que Apolo. Existia, amados irmãos, dissensão dentro da igreja de Corinto. E é necessário, amados irmãos, nós considerarmos alguns pontos dentro deste versículo 12. Precisamos, amados irmãos, considerar quem era o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Quem era, amados irmãos, Apolo para a igreja de Corinto? Quem era, amados irmãos, Pedro para a igreja de Corinto? Assim também, quem era, amados irmãos, Cristo? E é necessário, amados irmãos, considerar que todos os partidos, todos os 4, foram considerados pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1, como carnais. Tantos os que pertenciam a Apolo, tantos que pertenciam a Paulo, Pedro, até os que pertenciam a Cristo, parece que soavam como os mais espirituais, Paulo lhe chama de carnais. Então vamos considerar, amados irmãos, esse ponto importante. Quem era, amados irmãos, o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto? O que Paulo, amados irmãos, fez por esta igreja? De tal maneira que, amados irmãos, havia irmãos que o consideravam. Havia irmãos, amados irmãos, que o estimavam. De tal maneira que chegaram ao ponto de criar um partido específico do apóstolo Paulo dentro da igreja de Corinto. E eu peço que os irmãos abram comigo Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Versículo 1 diz: e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntio. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Versículo 11 diz: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então temos, amados irmãos, aqui uma resposta. Quem era o apóstolo Paulo para os irmãos de Corinto? O apóstolo Paulo, amados irmãos, para os irmãos de Corinto, era o fundador da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele era o plantador da igreja de Corinto. Conforme ele diz, amados irmãos, em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou. Eu plantei, ou seja, eu fundei esta igreja. Vocês creram por meio de mim. Vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo por meio de mim. Então, amados irmãos, devemos considerar isso, que o apóstolo Paulo era fundador da igreja de Corinto. E ele, amados irmãos, teve a responsabilidade de instruir esta igreja durante 1 ano e 6 meses. Nos ensinos basilares da fé cristã. O apóstolo Paulo, amados irmãos, concedeu o leite racional para esta congregação. Eles cresceram, eles ouviram, amados irmãos, o evangelho da boca do apóstolo Paulo. E durante 1 ano e 6 meses, o apóstolo Paulo, amados irmãos, saiu de Corinto. Então podemos dizer, amados irmãos, que os irmãos em Coríntios, que eram do partido de Paulo, eles tinham razões para poder pertencer a este partido. Por quê? É Paulo que deve ser considerado, é a ele que deve ser dada a honra, ele é quem fundou esta igreja, ele é quem lançou os principais, os ensinos basilares da fé cristã. É o apóstolo Paulo que fez isso. É por meio do apóstolo Paulo que fomos batizados. Então, a quem mais, talvez eles, a quem mais podemos dar essa preeminência, essa glória? A ninguém mais. Então, nós somos melhores que vocês, o partido de Apolo. Nós somos melhores. Quem fundou isso é o nosso apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios, é ele quem fundou. Nós estamos certos. Vocês todos estão errados. Vocês de Apolo estão errados. Vocês de Pedro estão errados. Vocês de Cristo também estão errados. Nós estamos certos. E essa posição nossa é a certa. Então, este, amados irmãos, foi o apóstolo Paulo para os coríntios. Então, vamos ver, amados irmãos, quem foi Apolo para os irmãos de Corinto. Quem foi Apolo? No mesmo capítulo, amados irmãos, 18, versículo 24, diz: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Observe, amados irmãos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Varão eloquente e poderoso nas escrituras. Comecem, amados irmãos, a observar os pontos de Apolo. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Repito, fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo, lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. 27. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Então, quem é Apolo? E o versículo, no capítulo 19, versículo diz: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, o versículo nos mostra, amados irmãos, que Apolo, ele estava em Corinto durante um bom tempo.
E, amados irmãos, Apolo, ele também instruiu a igreja de Coríntio. Repito, 1 Coríntios 3. Eu plantei, Apolo fez o quê? Apolo regou. Eu plantei esta igreja, Apolo regou. Então, Apolo regar, amados irmãos, é como ter essa referência de que ele cuidou do rebanho de Deus que estava em Corinto. Apolo, amados irmãos, estava em Corinto durante um bom tempo e também ensinou a igreja de Corinto. Os irmãos de Corinto, os amados irmãos, tiveram a experiência de ver Apolo a pregar. Foram convencidos, amados irmãos, pela sua eloquência. Foram convencidos, amados irmãos, pela a sua eloquência de poder manifestar a palavra de Deus. Então, quem é Apolo para a igreja de Corinto? Apolo, amados irmãos, é aquele que regou a semente que foi lançada pelo apóstolo Paulo. Quem é Apolo para os irmãos de Corinto? Apolo é um varão eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito, que convencia judeus, amados irmãos, a se converterem ao cristianismo. Então, Apolo, ele não era uma pessoa qualquer. Observem, amados irmãos, que os partidos não estão baseados em neófitos. Não. São pessoas, amados irmãos, de referência. Dentro, amados irmãos, desses versículos. É Paulo, o apóstolo dos gentios, plantador da igreja. É Apolo, amados irmãos, varão eloquente nas escrituras, fervoroso de espírito, que tem, amados irmãos, a arte, pelo poder de Deus, de convencer judeus para se arrependerem dos seus pecados e se converterem, amados irmãos, ao cristianismo. Então, quais são os argumentos, talvez, que os irmãos que eram desse partido poderão dizer? Apolo é eloquente. Nós vimos a sua eloquência nesta igreja. Ele é eloquente. Ele é varão poderoso nas escrituras. Então, nós somos do partido de Apolo. Por quê? Porque ele é eloquente. Ele é alguém que tem essa graça diante da parte de Deus. Então, todos os amados irmãos, eles estavam baseados em pontos. Todos estavam baseados em pontos. Então, o mais estranho, amados irmãos, é quem foi Pedro para os irmãos de Coríntio. Por que eu digo isso? Porque não existe nenhuma menção, amados irmãos, nas escrituras, de que o apóstolo Pedro estava em Coríntio. E um ponto importante, Apolo não estava em Coríntio depois dessa divisão. Paulo estava em Éfeso. Vocês podem observar isso, amados irmãos, em 1 Coríntios 16, nos últimos versículos. Paulo mostra aqui, olha, Apolo ainda não queria vir ter convosco. Talvez fará isso mais tarde. O versículo mostra que Paulo não estava lá. Mas a influência, o impacto que Paulo e Apolo, amados irmãos, prestaram dentro dessa igreja, levou os irmãos a tomarem uma posição, que é uma posição contrária, é uma posição completamente errada diante de Deus. Então, quem foi Pedro, amados irmãos? Pedro, ele foi apóstolo dos judeus, né? Pedro foi apóstolo dos judeus. A Pedro, amados irmãos, Cristo concedeu a responsabilidade de pastorear a igreja de Jerusalém. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Pedro, amados irmãos, era uma das colunas e baluarte da igreja primitiva. Assim como João e Tiago. Pedro, amados irmãos, era líder espiritual da igreja. Não era uma pessoa que... Não era uma pessoa qualquer. É alguém que tinha destaque. E talvez isso, amados irmãos, poderia influenciar alguns irmãos judeus que se encontravam dentro da igreja de Corinto. Então, eu não sou de Apolo, nem sou de Paulo, eu sou de Cefas. Eu sou de Pedro. Eu sou de Pedro. Então, tinha outro partido. Os de Cristo. Esses aqui parecem ser os mais espirituais. Eu sou de Cristo. Você é de quem? Não sou de Apolo, nem de Paulo, nem de Cefas. Eu sou de Cristo. Mas isto, amados irmãos, também não era, amados irmãos, bíblico. Porque na medida, amados irmãos, que eles assumiam ser de Cristo, eles se colocavam, amados irmãos, com arrogância, se diferenciar, amados irmãos, dos outros. De tal maneira que, amados irmãos, chegaram
de desprezar os outros. Desprezando quem? O apóstolo Paulo, Apolo e Pedro. Então, nós somos de Cristo, vocês não são nada. Então, esses pontos, amados irmãos, são importantes de serem mencionados aqui. Amados irmãos, a divisão dentro das igrejas tem sido algo real. A divisão dentro das congregações tem sido real. Seja ela, amados irmãos, por motivos doutrinários, seja ela, amados irmãos, por preferência a líderes, seja ela, amados irmãos, por referência a uma outra qualquer prática, mas a divisão dentro das igrejas tem sido, amados irmãos, real. Então, é comum observarmos nas igrejas o meu pastor favorito, no meio dos pastores que estão apacentando a congregação, é o Cicrano, é o Beltrano. Por quê? Porque ele prega bem, ele é eloquente, ele prega bem. Ele é o meu pastor favorito. Então, na medida que fazemos isto, amados irmãos, temos a tendência de desprezar os outros. Então, isso, amados irmãos, é comum dentro das igrejas. Você observa as denominações, amados irmãos, que se desfizeram, por exemplo, que é por meio de quê? É por meio de desavenças dentro da igreja, na questão da liderança. O pastor não foi de acordo com a posição do diácono, o diácono ficou revoltado, quis defender-se, saiu da igreja e foi abrir a igreja dele e atraiu consigo o quê? Um rebanho. É sempre assim. É sempre assim, amados irmãos. Muitas igrejas que nós contemplamos aqui, amados irmãos, muitas igrejas que nós vemos aqui, muitas denominações, amados irmãos, são frutos de quê? São frutos de divisões. Dentro das igrejas, são frutos de divisões. Seja ela doutrinária ou preferência. E aqui as pessoas se movem de acordo com o quê? De acordo com a preferência. Ou seja, eu vou com o diácono porque para mim ele está certo. Eu vou com fulano porque para mim ele está certo. O lado X está errado. É assim, amados irmãos, conforme nós temos dividido a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele mostra no capítulo 3 que isto é carnalidade. Isto é carnalidade, não é espiritualidade. Isto é carnal. 1 Coríntios, amados irmãos, capítulo 3, versículo 1 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, ou seja, vocês não andam conforme os ímpios que estão ali fora. A divisão dentro, a divisão no mundo é algo real. É algo real. Os ímpios se dividem também dentro deles mesmos. Seja em questões partidárias, temos ouvido que existe uma ruptura dentro do MPLA, né? Existe uma revolta, alguns não concordam. São divisões dentro do movimento. Então, a divisão, amados irmãos, é algo real. E por vocês estão a viver conforme os ímpios. O povo de Deus não é apelado a fazer isto, a partir para a dissensão, contendas, inveja. Antes, a igreja, amados irmãos, deve permanecer em união, em amor, não em pelejas, não em brigas. Isto é carnalidade. Vocês são carnais porque são carnais devido a isto. Paulo, amados irmãos, repreendendo os irmãos em Corinto. Então, o versículo, amados irmãos, 3, ele diz: está Cristo dividido? Observe, amados irmãos, aqui a maturidade do apóstolo Paulo. Vocês observam, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não está em posição, por exemplo, de puxar a brasa para a sua própria sardinha. Eu sou apóstolo, eu fundei essa igreja. O único partido certo ali é este. Desfaçam o partido de Apolo, desfaçam o partido de Pedro e o partido de Cristo. Vocês devem honrar-me. Não. O apóstolo Paulo, amados irmãos, está preocupado com isso. E ele, amados irmãos, ocupa uma posição com o propósito de buscar a honra e a glória de Cristo. Ou seja, Paulo, amados irmãos, ele quer que
simplesmente, somente Jesus Cristo seja exaltado e engrandecido dentro da igreja. A Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Então, quando nós, amados irmãos, atribuímos glória a homens dentro da igreja, estamos roubando, amados irmãos, a glória de Cristo. Isso não deve ser feito. É bem verdade, amados irmãos, que somos usados por Deus. É bem verdade, amados irmãos, que nós devemos respeitar aqueles que nos servem. Mas nós, amados irmãos, não podemos idolatrá-los. Não podemos, amados irmãos, idolatrá-los. Não podemos, amados irmãos, considerá-los até o ponto, amados irmãos, de desfazer a unidade do corpo de Cristo. Isso não pode ser feito. Não pode ser feito. Então, nós somos presos, muitas das vezes, amados irmãos, por pessoas. Né? O ser humano ele tem a tendência de se apegar a líderes. Ele tem a tendência, amados irmãos, de se apegar a pessoas com certas qualidades, sejam eles eloquentes, sejam eles capacitados para poder ensinar a palavra de Deus. Nós temos a tendência de nos apegarmos às pessoas. Este, amados irmãos, é um ponto importante que nós devemos considerar. Em qual fundamento está a nossa fé? Em qual fundamento está, amados irmãos, a nossa fé? Em Cristo ou nos homens? E Paulo mostra que nem Apolo, nem Cefas, nem Paulo são nada. Somente Cristo é o fundamento, amados irmãos, da igreja. Ele mostra isso, amados irmãos, em 1 Coríntios 3, versículo 11. Ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é este, Cristo. Então, nós devemos ter cuidado, amados irmãos, com isto. Pode haver um irmão eloquente, pode haver um irmão doutrinado, com capacidade de poder explicar doutrinas dentro da igreja, instrui bem, é mestre. Amados irmãos, nós não podemos estar tão apegados a ele, até o ponto, amados irmãos, de desconsiderarmos a honra e glória de Cristo. Não podemos, amados irmãos, nos apegar em alguém na medida que, amados irmãos, desprezamos os outros. Na medida que, amados irmãos, criamos pequenos partidos dentro da igreja. O fulano é do fulano. O fulano vai mais a cara do fulano, do pastor X. O fulano, ele é mais do XX. Grupinhos dentro da congregação. Paulo diz que isso não é espiritual, isso é carnal. Isso é típico dos ímpios, não é típico dos santos. A igreja deve, amados irmãos, viver de uma maneira unida. Então, no versículo 13, Paulo diz: está Cristo dividido? O corpo de Cristo está dividido? A cabeça de Cristo está num lado. O tronco de Cristo está no outro lado. Os membros de Cristo estão no outro lado. Está o corpo de Cristo dividido? O corpo de Cristo, amados irmãos, não é único. Então, por que vocês estão fazendo isso? Porventura, o corpo de Cristo está dividido. E ele diz: foi Paulo crucificado por vós? O próprio apóstolo Paulo perguntando: eu morri pelos vossos pecados? Ô irmão, vocês que dizem que nós somos de Apolo, nós somos do apóstolo Paulo. Eu morri pelos vossos pecados? Quando eu vos batizei em nome do apóstolo Paulo. Então, não havia, mas Paulo mostra que não há nenhuma razão de vocês fazerem isso. Então, Paulo mostra, amados irmãos, que toda a honra e glória dentro da igreja deve ser dada a Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados, não um outro líder. Ainda que seja tão influente, ainda que seja tão eloquente, foi Cristo Jesus, amados irmãos, que morreu pelos nossos pecados. Foi em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, que fomos sepultados pelo batismo. E em nome dele, amados irmãos, ressuscitamos em nome de Cristo, não em nome de nenhum outro líder. Não em nome de nenhum outro líder, mas simplesmente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos prestar, amados irmãos, atenção a estas coisas.
Devemos prestar atenção a estas coisas. De tal maneira que não coloquemos, amados irmãos, o corpo de Cristo dividido. Da maneira que, amados irmãos, nós vamos dividindo o corpo de Cristo, nós estamos roubando a atenção que deve ser dada unicamente a Cristo dentro da congregação, atribuindo da atenção aos homens. Por isso que você vê que quando as pessoas se firmam tanto nos homens, quando as pessoas se firmam tanto nos líderes, eles têm a tendência, amados irmãos, de simplesmente seguir os passos das pessoas que elas consideram de uma maneira cega. Muitas pessoas, amados irmãos, serão condenadas por estarem apegadas nos seus líderes. Estão apegadas demais, até o ponto que não consideram coisas erradas, mesmo contemplando, amados irmãos, erros. Eles não enxergam, porque o apego lhes tornou completamente cegos. Lhes tornou completamente cegos, amados irmãos. Então você observa que quando alguém está firmado em alguém, e não em Cristo Jesus, quando alguém tem o seu fundamento, um homem, não Cristo Jesus, amados irmãos, essa pessoa não irá distante. Não irá distante, porque Cristo, o fundamento, amados irmãos, da fé cristã. Não nenhum homem. Não nenhum homem. Então, em face disso, você observa, amados irmãos, comportamentos. É como então? O irmão, pelo menos, não reflete de uma maneira pessoal. Não pensa. Até o ponto, por exemplo, de nós temos que ter essa maturidade, amados irmãos, de repudiar o erro, mesmo em alguém que nós consideramos. Você considera alguém, tá bom, você considera. Mas a tua consideração, amados irmãos, não pode ser tão cega até o ponto, amados irmãos, de não repreender os erros dela. Até o ponto, amados irmãos, de concordar com os erros dessa pessoa. Observem, amados irmãos, o cenário que houve entre nós. Quando o sucedido do Mano Terço aqui na congregação, quando ele saiu da igreja, os irmãos observaram que houve pessoas que lhe seguiam. Ele saiu sozinho? Não. Ele saiu com pessoas. Com pessoas que tinham estima nele, acreditavam nele, né? Se reviam nele. Mas a questão que ficava esse procedimento que eles estavam fazendo era certo? Não era certo. Mas eles ainda assim, fulano, vamos ir. Está errado mesmo, mas nós estamos ir lá. Estamos aí, estamos a seguir. Então é isso, amados irmãos, que leva as pessoas a tomar tais posições. Então, nós, amados irmãos, não podemos nos firmar. Não podemos, amados irmãos, depositar nossa esperança, a nossa fé nos homens. Por quê? Porque os homens são falhos. Os homens, amados irmãos, são falhos. Se você está tão apegado a eles, em algum momento você pode estar decepcionado. Bem decepcionado mesmo. Bem decepcionado. Então, nos firmemos, amados irmãos, unicamente em Cristo Jesus, que é imutável, que não muda. Nele, amados irmãos, não há nenhuma sombra de variação. Ele é imutável, ele é santo, é puro. E nunca poderá, amados irmãos, deixar de ser santo. Jamais. Então, nos firmemos, amados irmãos, unicamente em Cristo Jesus. E não, amados irmãos, nos homens. Então, se nos firmamos em Cristo, o único fundamento, amados irmãos, saudável, então a nossa fé, amados irmãos, será uma fé próspera. Uma fé, amados irmãos, que crescerá. Mas se nós, amados irmãos, não nos firmamos em Cristo, seremos, amados irmãos, como aquela casa que foi plantada, foi construída sobre areia. E quando veio a tempestade, as escrituras nos mostram, amados irmãos, que foi grande a sua queda. Porque não estava firmada em Cristo. Não estava firmada na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Não estava firmada nele. Então, a questão é esta, amados irmãos. Entre homens e o crucificado, em quem está fundamentada a sua fé? A sua fé está alicerçada em Cristo.
Louvado seja Deus por isso. Que Cristo seja exaltado por isso. Mas se sua fé não está baseada em Cristo, está baseada num outro fundamento, que não seja Cristo, você precisa reconsiderar e arrepender-se. E clamar a Deus de tal maneira que Ele possa, amados irmãos, estar em tua vida. De tal maneira que você possa estar fundamentado nele. E confesso, não irás para distante se você firmar-se nos homens e não em Cristo. Então precisamos, amados irmãos, refletir. E essa reflexão, amados irmãos, é de uma maneira pessoal. Eu reflito de uma maneira pessoal. A irmãzinha reflete de uma maneira pessoal. Pastor Elidio reflete de uma maneira pessoal. Entre os homens e Cristo, em quem está fundamentada a nossa fé. Precisamos, amados irmãos, refletir nisto. Amém, amados irmãos? Os irmãos podem orar em nome de Jesus.